Seu dinheiro foi para o meu filho. Você não precisa de cirurgia, precisa de juízo. Meu genro gritou diante de toda a família reunida no almoço de domingo. Apenas sorri, empurrei meu prato e limpei as mãos com calma. Quando ele achou que tinha vencido, coloquei meu documento na mesa. Quando meu genro leu o diagnóstico verdadeiro de câncer no pâncreas em estado avançado que ele vinha escondendo de mim há 6 meses, o choque dele fez a sala inteira parar. Essa imagem vai ficar gravada para sempre na minha memória. A cara de terror absoluto do Marcos quando percebeu que eu sabia de tudo. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, as mãos tremendo segurando o papel. Foi o momento exato em que o caçador virou caça. Durante 2 anos, ele achou que estava lidando com um velho gagá e indefeso. Naquele segundo, descobriu que estava brincando com fogo desde o primeiro dia. Meu nome é Roberto Silva, tenho 68 anos, sou empresário aposentado do ramo de autopeças, e esta é a história de como meu próprio genro tentou me matar aos poucos enquanto roubava o dinheiro do meu tratamento de câncer. Durante 43 anos, construí uma empresa do zero vendendo peças de caminhão numa garagem emprestada no Brás. Criei 3 filhos sozinho depois que minha esposa morreu de um aneurisma aos 42 anos e pensei que ia morrer em paz vendo minha família unida. Que ilusão! A empresa que construí começou com um investimento de R$ 3.500 em 1982, dinheiro que consegui vendendo o carro da minha esposa falecida. Era só eu, uma mesa de madeira e um telefone fixo tentando vender peças para frotistas. Passava 12 horas por dia no telefone, visitava oficinas, dormia no escritório quando necessário. Em 10 anos, tinha 15 funcionários. Em 20 anos, 85. Quando vendi a empresa em 2019, ela valia R$ 4,2 milhões. Criei 3 filhos, sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Carla, a mais nova, sempre foi minha princesa. Talvez por isso tenha sido mais protetor com ela. Acompanhava na escola, ia às reuniões de pais, ensinei ela a andar de bicicleta, a dirigir, a escolher os namorados. Ou pelo menos eu tentava. Com 17 anos, ela já me dava trabalho com uns vagabundos que só queriam se aproveitar dela. Por isso, quando Marcos apareceu, pensei que finalmente tinha chegado um homem sério. Quando minha filha Carla trouxe o Marcos para casa há 8 anos, ele parecia o genro dos sonhos. Rapaz educado, formado em administração pela Mackenzie, falava bem, se vestia bem, tinha boas maneiras à mesa. Pai, finalmente encontrei alguém que me entende. Ela dizia com os olhos brilhando daquele jeito que só mulher apaixonada tem. Eu que sempre fui protetor demais com minhas filhas, pensei, finalmente um homem de verdade para cuidar dela. Como eu estava enganado. A primeira impressão que tive do Marcos foi positiva. Ele chegou na hora marcada para o jantar de apresentação. Trouxe flores para Carla e uma garrafa de vinho tinto para mim. Apertou minha mão com firmeza, olhou no meu olho quando falava, perguntou sobre minha profissão com interesse genuíno. Durante toda a refeição foi respeitoso, elogiou a comida, fez perguntas inteligentes sobre minha trajetória empresarial. No começo achei que tinha ganhado um filho. Marcos me chamava de seu Roberto com respeito. Perguntava sobre minha experiência nos negócios, demonstrava interesse genuíno pela história da nossa família. Queria saber como comecei a empresa, que dificuldades enfrentei, que estratégias usei para crescer. Cheguei a pensar em incluí-lo na administração da empresa antes de me aposentar. Confiei nele como nunca confiei em ninguém fora da família. Abri minha casa, meu coração, minha conta bancária. Em meus anos de vida, aprendi que primeiro você conhece o caráter de um homem. Depois você entrega sua confiança. Mas com o Marcos foi o contrário. Entreguei a confiança primeiro, porque minha filha estava apaixonada, porque queria vê-la feliz, porque um pai às vezes faz escolhas burras por amor. Trabalhei a vida toda para construir um patrimônio sólido. 3 imóveis no valor de R$ 2,1 milhões, a empresa vendida por R$ 4,2 milhões, aplicações financeiras de 1,8 milhão que garantiriam o futuro dos meus netos. Moro numa casa ampla de 350 metros quadrados no bairro Vila Madalena,
fruto de décadas de trabalho duro, acordando às 5 da manhã e dormindo às 11 da noite. 3 quartos, 2 banheiros, escritório, garagem para 2 carros, quintal com jabuticabeira que plantei com minhas próprias mãos. Minha rotina sempre foi simples, mas disciplinada. Café forte às 6, leitura do jornal até 7, caminhada de 1 hora no Ibirapuera, almoço em casa assistindo o Jornal Nacional, tarde cuidando de investimentos, noite lendo ou assistindo filme antigo. Uma vida conquistada com honestidade e suor. Nunca devi nada para ninguém. Nunca peguei dinheiro emprestado que não pagasse em dia. Aos 62 anos me aposentei pensando em curtir os netos, viajar com a família para os lugares que nunca consegui conhecer trabalhando tanto, ter aquelas conversas longas de domingo que meu pai nunca pôde ter comigo porque morreu jovem de infarto aos 54 anos. Marcos e Carla moravam num apartamento de 2 quartos no Tatuapé que ajudei a financiar dando R$80 mil de entrada. Todo domingo, almoçávamos juntos na minha casa, tradição que mantive depois que minha esposa morreu. Ele fazia questão de ajudar na cozinha, brincava com o Miguel, meu neto de 5 anos, chamava de vovô com carinho genuíno. Parecia um genro exemplar, marido dedicado, pai presente. Tanto que quando começaram os problemas de saúde, foi natural que ele assumisse parte da responsabilidade financeira da casa. A experiência me ensinou que homem de verdade protege a família, não importa o sacrifício. Por isso, quando Marcos ofereceu ajuda para organizar melhor minhas finanças e cuidar dos detalhes burocráticos do meu tratamento médico, achei que estava sendo um filho dedicado tentando poupar o sogro do estresse. Seu Roberto, deixa que eu cuido dessas coisas chatas. O senhor precisa focar só em ficar bem, ele dizia. Que ingenuidade a minha. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like porque você vai entender a dor que vem pela frente. Essa dor de descobrir que a pessoa em quem mais confiou é exatamente quem mais quer te prejudicar. Durante 8 anos, Marcos construiu uma reputação impecável na família. Era o genro perfeito aos olhos de todos. Cunhadas comentavam nas reuniões familiares. Que sorte a Carla ter encontrado um homem assim, responsável, carinhoso. Sogras de amigas da minha filha tinham inveja. Queria um genro que cuidasse do pai como o Marcos cuida do seu Roberto. Até eu me orgulhava de apresentá-lo para os amigos. Este é meu genro, um rapaz de caráter, trabalhador, bom pai, bom marido. Marcos tinha uma capacidade impressionante de ser exatamente o que cada pessoa queria ver. Com minha filha era romântico e atencioso. Comigo era respeitoso e interessado nos negócios. Com as cunhadas era gentil e educado. Com os amigos era divertido e carismático. Um verdadeiro camaleão social que adaptava sua personalidade para conseguir o que queria de cada pessoa. Pensei que tinha escolhido bem o marido para minha filha. Achei que meus netos iam crescer com um bom exemplo de homem em casa, aprendendo valores como trabalho, honestidade, respeito familiar. Imaginei que, quando eu partisse, deixaria Carla em boas mãos, protegida por alguém que a amava de verdade e que honraria o legado que construí. O que eu não sabia é que estava criando uma serpente dentro da minha própria casa, alimentando com meu próprio dinheiro quem planejava me destruir. As primeiras bandeiras vermelhas começaram a aparecer sutilmente. Marcos sempre sabia mais sobre minha situação financeira do que deveria. Conhecia valores de aplicações que nunca comentei com ele, sabia datas de vencimentos de investimentos, tinha informações sobre imóveis que não eram assunto dele. É só curiosidade, seu Roberto. Quero aprender sobre investimentos. Ele justificava quando eu estranhava. O que fiz depois de descobrir a verdade, minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. Porque quando um homem de 68 anos descobre que está sendo enganado na cara dura, que alguém está brincando com sua vida literalmente, mexendo com sua saúde, sua dignidade e seu legado construído em décadas de trabalho, esse homem vira uma força da natureza que nada pode parar. Aprendi na vida que existem 2 coisas que um patriarca jamais deve permitir: que mexam com sua família e que mexam com sua honra. Marcos mexeu com as 2 e ainda achou que ia sair impune.
E quando você mexe com um homem que construiu tudo do zero, enfrentando fornecedores desonestos, concorrentes desleais, sócios traiçoeiros, clientes caloteiros, que criou filhos sozinho depois de perder a esposa jovem, que construiu um império de autopeças, começando numa garagem emprestada. Você desperta um monstro que deveria ter ficado dormindo para sempre. Quando ele começou a namorar minha filha, há 8 anos, Marcos parecia um rapaz de família tradicional, vindo do interior de São Paulo. Filho de comerciantes de Ribeirão Preto, que tinham uma loja de roupas no centro da cidade, ele falava sobre valores sólidos, trabalho honesto, importância da união familiar. Durante o namoro de 2 anos, sempre foi respeitoso comigo e com toda a família. Chegava na hora marcada para buscar Carla, trazia flores, me cumprimentava com firmeza no aperto de mão, conversava sobre futebol e política, parecia ter educação de berço e princípios sólidos. O primeiro pedido de ajuda veio 3 meses depois do casamento. Comecei ajudando com pequenas coisas que pareciam totalmente normais para um sogro que queria ver a filha bem. Uma geladeira nova que custou R$ 1.800, ajuda com o primeiro aluguel de R$ 950, um sofá para a sala de R$ 2.200. Seu Roberto, quando eu me estabelecer melhor no trabalho, pago tudo com juros. Ele dizia sempre com aquela sinceridade no olhar que me convencia completamente. Não se preocupe, Marcos. Família não cobra família. Eu respondia sem imaginar que estava plantando a semente da minha própria destruição. Essa frase hoje me dá náusea só de lembrar. Quantas vezes usei essa expressão para justificar gastos que, na verdade, eram investimentos na minha própria ruína. Ele sempre vinha pedir conselhos sobre investimentos, negócios, decisões profissionais com uma humildade que me desarmava completamente. Seu Roberto, o senhor que tem experiência de vida e sucesso nos negócios, o que acha desta oportunidade de trabalho? Como o senhor faria nesta situação? Posso contar com sua sabedoria para me orientar? Me sentia importante, útil, respeitado como um patriarca deve se sentir. Estava transmitindo conhecimento para o marido da minha filha, ajudando-o a crescer profissionalmente, contribuindo para o futuro dos meus netos. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Os valores foram aumentando gradualmente ao longo dos meses seguintes, sempre com justificativas plausíveis e urgentes. Primeiro, foram R$ 800 para um curso de aperfeiçoamento profissional que ia aumentar o salário dele em 30%. Depois, R$ 3.500 para a entrada de um carro usado, que era fundamental para ele conseguir um emprego melhor. Em seguida, R$ 7.000 para investir numa sociedade com um amigo que tinha um negócio de manutenção de computadores com potencial de crescimento fantástico. Sempre tinha uma emergência médica, uma oportunidade única de investimento, um imprevisto financeiro que precisava de solução imediata. Seu Roberto, surgiu uma chance de comprar um apartamento em leilão por metade do preço, mas preciso do dinheiro hoje. Apareceu uma vaga numa empresa multinacional, mas preciso pagar um curso específico esta semana. Carla está com problema no dente, precisa de um tratamento urgente. E sempre com a promessa sagrada de devolução que nunca chegava, mas que eu continuava acreditando. Emprestei exatos R$ 78.000 ao longo de 4 anos para diversos investimentos e emergências que ele apresentava com planilhas, propostas impressas, documentos que pareciam legítimos, dinheiro que sumia sem retorno e sem explicação satisfatória, mas eu relevava porque minha filha estava feliz e os netos estavam crescendo saudáveis. Pai, o Marcos está se esforçando tanto para dar uma vida melhor para nós. Carla sempre defendia quando eu fazia algum comentário sobre os valores. E eu acreditava porque queria acreditar. A estratégia mais eficaz que Marcos usava era manipular através da minha filha sem que ela percebesse. Ele nunca me pedia dinheiro diretamente. Era sempre Carla quem vinha conversar comigo com aquela cara preocupada. Pai, o Marcos achou uma casa em promoção no Brooklyn, mas o proprietário só aceita pagamento à vista e desconta 15%. Pai,
Surgiu uma sociedade numa loja de autopeças que seria perfeita para o Marcos. Mas tem que fechar o negócio amanhã, senão perde a oportunidade. Ela sempre pedia por ele, e eu nunca consegui negar nada para minha filha, desde que ficou órfã de mãe aos 14 anos. Essa foi minha perdição emocional. Marcos sabia exatamente qual era meu ponto fraco e explorava isso com uma frieza calculada que só descobri depois. Cada pedido vinha acompanhado de lágrimas da Carla, de promessas do Marcos, de juras de que dessa vez seria diferente. Deveria ter desconfiado quando Marcos começou a demonstrar conhecimento suspeitamente detalhado sobre minha situação financeira pessoal. Sabia exatamente quanto recebia de aposentadoria, R$ 8.500 por mês, quanto tinha nas aplicações do banco, cerca de 1,8 milhão, quais eram meus gastos mensais fixos, em torno de 4.200, até mesmo datas de vencimento de investimentos e valores de imóveis. Só quero ajudar o senhor a organizar melhor essas informações, seu Roberto, dizia com aquela cara de anjo que me enganou por anos. Minha experiência de 40 anos nos negócios dizia claramente que homem que pergunta demais sobre dinheiro alheio tem segundas intenções duvidosas. Era uma regra básica que apliquei com funcionários, fornecedores, sócios ao longo da minha carreira empresarial. Mas eu ignorava meu instinto comercial porque queria acreditar que estava ganhando um filho, não um parasita que ia sugar minha família até a medula. A chantagem emocional era constante e sofisticada, aplicada com precisão cirúrgica. Ele dizia que eu não confiava nele, que isso magoava profundamente, que só queria ser aceito na família como um filho verdadeiro. Seu Roberto, se o senhor não acredita no meu caráter, como vou ser um bom marido para sua filha? Me sinto rejeitado quando o senhor hesita em me ajudar. Será que nunca vou conquistar sua confiança? Usava os netos para amolecer meu coração de avô coruja. Vovô, papai disse que está triste porque você não gosta dele. Papai falou que você não quer ajudar nossa família. Por que você não confia no papai, vovô? Criança de 5 anos falando essas coisas com inocência total, sem entender que estava sendo usada como ferramenta de manipulação emocional. Aos poucos, fui ficando de lado nas decisões importantes da vida da minha filha. Antes ela me consultava sobre absolutamente tudo. Que curso fazer na faculdade? Que emprego aceitar? Onde morar? Como educar o filho? Até que roupa comprar para ocasiões especiais. Depois, passou a conversar primeiro com Marcos sobre tudo, e só me comunicava as decisões já tomadas em reuniões familiares. Pai, decidimos que vamos mudar para um apartamento maior no Morumbi. Pai, o Marcos achou melhor tirar o Miguel da escola particular para colocar numa escola com método alternativo. Pai, vamos viajar para o Nordeste nas férias, o Marcos já comprou as passagens. Minha opinião foi perdendo valor gradualmente na vida da pessoa que mais amo no mundo. De conselheiro respeitado, passei a ser comunicado das decisões como se fosse um parente distante. Marcos estava sistematicamente me isolando da minha própria filha, criando uma dependência emocional dela em relação a ele, minando minha autoridade patriarcal na família. Quando comecei a apresentar os primeiros sintomas de dor abdominal persistente e perda de peso inexplicável há 2 anos, Marcos imediatamente se ofereceu para coordenar todo o meu tratamento médico. Seu Roberto, deixa que eu cuido de todos esses detalhes burocráticos. O senhor precisa focar só em ficar bem. Vou pesquisar os melhores médicos, marcar as consultas, acompanhar todos os exames. O senhor não precisa se preocupar com nada além de se cuidar. Parecia um genro dedicado assumindo responsabilidades pesadas para poupar o sogro do estresse adicional numa fase delicada. Na verdade, estava assumindo o controle total da situação para me manipular de maneira ainda mais sofisticada e perigosa. O lobo estava se preparando para mostrar as presas. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências, porque você sabe como é difícil enxergar as coisas quando está dentro da situação emocional. Foi Marcos quem escolheu pessoalmente todos os médicos que eu deveria consultar. Ele pesquisava na internet, lia avaliações, checava currículos, marcava as consultas nos melhores horários. Seu Roberto,
encontrei um gastroenterologista muito conceituado que é conveniado do seu plano e tem especialização em casos complexos como o seu. Eu achava que estava sendo excepcionalmente bem cuidado por um genro atencioso. Na verdade, estava sendo conduzido para uma armadilha médica cuidadosamente planejada. Durante 2 anos inteiros de consultas, exames e diagnósticos preliminares, Marcos sempre estava presente, em todas as consultas, controlando rigorosamente todas as informações médicas que chegavam até mim. Conversava reservadamente com os médicos antes e depois das consultas, recebia resultados de exames diretamente dos laboratórios, organizava receitas médicas e cronogramas de medicação. Para não preocupar desnecessariamente o senhor com detalhes técnicos, explicava sempre que eu perguntava sobre algum procedimento. E eu, como um idiota ingênuo, agradecia sinceramente a proteção e o cuidado especial. Achava que tinha um genro excepcional que estava poupando um sogro doente dos aspectos mais estressantes do tratamento médico. Mal imaginava que estava sendo sistematicamente enganado sobre minha própria condição de saúde. Os gastos médicos foram aumentando consideravelmente. Exames particulares de $800 a $1.200 cada. Consultas com especialistas que cobravam $400 por sessão. Medicamentos importados de $300 a $600 por caixa. Marcos sempre dizia com convicção total: "Seu Roberto, quando se trata da saúde da pessoa mais importante desta família, não podemos pensar em economia. O senhor merece o melhor tratamento disponível. Sua vida vale muito mais que qualquer dinheiro." E eu concordava emocionalmente, achando que estava investindo responsavelmente no meu bem-estar físico e mental, sem desconfiar nem por um segundo que estava financiando literalmente minha própria morte lenta e programada. Ele criou uma conta conjunta específica para facilitar todos os pagamentos médicos sem burocracias desnecessárias. Transferi R$180 mil das minhas aplicações de longo prazo para essa conta que ele administrava sozinho com acesso total. É muito mais prático assim, seu Roberto. Evita filas no banco, agiliza emergências, deixa tudo automatizado. Mais prático para ele desviar sistematicamente meu dinheiro, eu descobriria meses depois numa investigação que quase me matou de desgosto. Foi quando comecei a perceber que os medicamentos que eu tomava religiosamente não me faziam melhorar nem um pouco. Pelo contrário, estava ficando cada vez mais fraco fisicamente, mais confuso mentalmente, com mais dor abdominal, perdendo peso de forma preocupante. Quando questionava essas pioras com alguma preocupação, Marcos explicava com conhecimento médico impressionante. É totalmente normal no início de tratamentos oncológicos, seu Roberto. O médico explicou que é assim mesmo. O organismo precisa se adaptar à medicação. Daqui a alguns meses, o senhor vai sentir melhora significativa. E eu acreditava piamente, porque confiava cegamente no genro que estava cuidando de mim com tanta dedicação aparente. Porque queria acreditar que estava em boas mãos médicas e familiares. As consultas médicas começaram a seguir um padrão muito estranho que deveria ter me alertado imediatamente. Eu relatava meus sintomas atuais para o médico, mas ele sempre acabava conversando muito mais tempo com Marcos do que comigo sobre meu próprio estado de saúde. "O Sr. Silva está muito bem acompanhado em casa", dizia o doutor, olhando mais para meu genro do que para mim. "É, doutor, estou cuidando de todos os detalhes do tratamento dele." Marcos respondia com aquele sorriso falso de dedicação filial que me enganou durante tanto tempo. Mas o que descobri no meu próprio escritório numa tarde ensolarada de terça-feira me deixou literalmente sem chão e me fez entender que estava sendo vítima da traição mais sórdida que um homem pode sofrer na vida. Descobri que meu genro não estava me tratando de câncer, estava me matando aos poucos com a frieza de um assassino profissional. Quando entrei no meu escritório em casa, sem avisar numa terça-feira chuvosa de tarde, por volta das 3 horas, encontrei Marcos mexendo nos meus documentos pessoais mais importantes guardados no cofre. Ele tinha conseguido descobrir a combinação porque sempre fui transparente demais com ele,
sobre onde ficavam meus papéis importantes, certidões, escrituras, testamento, procurações. A cena que vi me deixou completamente paralisado por alguns segundos. Ele estava fotografando laudos médicos com o celular, organizando documentos em pilhas separadas, anotando informações num caderno pequeno. Marcos, que diabos você está fazendo mexendo nos meus documentos? Perguntei tentando controlar a voz. Ele se sobressaltou violentamente, derrubou vários papéis no chão, guardou o celular rapidamente no bolso, gaguejou uma desculpa mal ensaiada sobre estar organizando documentos importantes para facilitar procedimentos do plano de saúde. Mas eu tinha visto claramente o que ele estava fotografando, resultados de exames médicos que nunca chegaram às minhas mãos, laudos com meu nome que eu nunca havia visto na vida. Encontrei estes exames perdidos aqui no cofre, seu Roberto. Estava só organizando para levar ao médico na próxima consulta. Ele mentiu, olhando para o lado, suando frio, com as mãos tremendo ligeiramente. Mas tinha algo muito errado naquela explicação. Por que documentos médicos meus estariam perdidos no meu próprio cofre? Por que ele estava fotografando ao invés de simplesmente pegar os originais? Por que parecia tão nervoso e culpado? Depois que ele saiu apressadamente da casa inventando uma desculpa de compromisso urgente, abri completamente meu cofre e comecei a examinar cada documento minuciosamente. Vi papéis que nunca tinha visto antes na vida. Laudos médicos com meu nome completo, resultados de tomografias computadorizadas, relatórios detalhados de oncologia, exames de sangue com marcadores tumorais, tudo em envelopes já abertos e manuseados, mas que nunca passaram pelas minhas mãos. Meu coração disparou quando comecei a ler palavra por palavra. Os primeiros exames revelavam a descoberta de um tumor maligno no pâncreas em estágio T2-NZL-M0, classificado como inicial e potencialmente curável se tratado adequadamente. A data do primeiro laudo, 14 de março de 2023. 14 meses atrás. Tempo mais que suficiente para um tratamento oncológico eficaz, cirurgia de ressecção, quimioterapia preventiva, acompanhamento especializado. Mas, segundo todos esses documentos oficiais, eu nunca havia recebido essa informação crucial. Marcos interceptava sistematicamente todos os resultados médicos importantes. Encontrei uma pasta inteira com correspondências médicas endereçadas ao meu nome, mas abertas por outras mãos. Cartas de oncologistas recomendando cirurgia urgente, pedidos de internação para procedimentos, agendamentos para consultas especializadas que nunca soube que existiram. Uma trilha completa de cuidados médicos que foram sabotados desde o primeiro momento. Comecei a vasculhar minhas contas bancárias online com uma desconfiança crescente e descobri movimentações financeiras que nunca autorizei conscientemente. Transferências regulares da nossa conta conjunta médica para contas correntes que eu não conhecia, saques em valores altos sempre nos dias seguintes aos supostos pagamentos de tratamentos médicos. Valores que teoricamente iam para hospitais e clínicas especializadas, mas que, na verdade, desapareciam em contas pessoais registradas em nomes que eu nunca havia ouvido falar. Liguei imediatamente para meu contador de confiança, Sebastião, que administra minhas finanças pessoais há 15 anos e conhece cada centavo que entra e sai das minhas contas. Seu Roberto, pensei que o senhor sabia de todas essas movimentações, disse ele com surpresa na voz. Seu genro me procurou há 8 meses como seu procurador legal e disse que o senhor estava com início de demência senil, que precisava de alguém responsável para tomar decisões financeiras importantes em seu nome. Descobri que Marcos havia falsificado uma procuração específica, me declarando parcialmente incapaz de administrar meus próprios recursos financeiros devido à deterioração cognitiva progressiva. Com esse documento fraudulento, ele tinha conseguido acesso legal a todas as minhas contas, aplicações, investimentos e propriedades. Meu próprio contador, tentando me proteger, estava inadvertidamente facilitando o meu próprio roubo. A extensão real do roubo me deixou literalmente sem respiração e com taquicardia.
descobri que foram exatos R$ 347 mil reais desviados sistematicamente ao longo de 2 anos e meio. Dinheiro que deveria estar financiando meu tratamento oncológico estava, na verdade, bancando a vida luxuosa que Marcos levava às minhas custas diretas. Ele tinha acesso irrestrito a todas as minhas contas como suposto cuidador legal de um idoso incapacitado. O pior de tudo foi perceber que minha própria filha estava sendo manipulada emocionalmente também, sem ter consciência do que realmente estava acontecendo. Encontrei mensagens de WhatsApp impressas entre eles, onde Marcos dizia coisas como: "Seu pai está ficando cada vez mais senil, Carla. Ele perde a noção da realidade constantemente. Ontem, ele inventou que não lembrava de ter autorizado um pagamento médico. Acho que temos que considerar seriamente uma clínica especializada." Ele estava preparando metodicamente o terreno psicológico para me declarar totalmente incapaz e assumir controle absoluto dos meus bens materiais. Minha filha, sem desconfiar de nada, concordava preocupada. "Realmente ele anda mais esquecido. Talvez seja a hora de procurar ajuda profissional. Não posso ver meu pai se deteriorando assim." Senti uma fúria que nunca tinha experimentado em 68 anos de vida. Uma raiva visceral que começou no estômago e se espalhou por todo o meu corpo como lava derretida. Pensei nos 43 anos que trabalhei 12 horas por dia para construir esse patrimônio honestamente. Pensei na confiança absoluta que depositei nesse homem que considerava como um filho. Pensei que enquanto eu definhava fisicamente acreditando que estava sendo tratado adequadamente, na verdade, estava sendo envenenado sistematicamente com medicamentos errados para parecer mais doente e confuso do que realmente estava. Marcos havia elaborado uma estratégia criminosa sofisticada de múltiplas camadas. Primeiro, interceptar informações médicas para controlar meu tratamento. Segundo, falsificar documentos legais para acessar meus recursos financeiros. Terceiro, administrar medicações inadequadas para simular deterioração mental. Quarto, manipular minha família para aceitar minha suposta incapacidade. Quinto, preparar internação em clínica psiquiátrica para isolamento total. Descobri que ele falsificou minha assinatura em pelo menos 18 documentos diferentes ao longo dos últimos meses. Transferências bancárias de alto valor, contratos médicos com clínicas particulares inexistentes, procurações para terceiros, seguros de vida com ele como beneficiário principal, até mesmo um testamento alterado que eu nunca assinei. Usou minha procuração fraudulenta para contratar tratamentos experimentais caríssimos que simplesmente não existiam. O dinheiro ia direto para contas controladas por ele e seus cúmplices. A investigação dos meus próprios documentos pessoais revelou que outros familiares estavam sendo sistematicamente manipulados também. Marcos contava para meus cunhados João e Pedro que eu estava perdendo a capacidade de raciocínio rapidamente, que falava coisas sem nexo lógico durante as conversas, que não reconhecia pessoas próximas em alguns momentos, que tinha episódios de agressividade repentina. Estava construindo uma narrativa médica falsa de demência senil, para justificar por que ele tomava todas as decisões importantes por mim. O mais chocante foi descobrir que até amigos próximos dele estavam diretamente envolvidos no esquema criminoso. Dr. Fábio Mendoza, um médico particular que nunca era conveniado do meu plano de saúde, que cobrava consultas superfaturadas de R$ 600 cada e dava laudos médicos falsos confirmando sistematicamente minha suposta deterioração mental progressiva. Um contador chamado Augusto Silva, que ajudava a movimentar e lavar o dinheiro roubado através de empresas fantasmas. Uma rede inteira de criminosos montada especificamente para me explorar financeiramente até a morte. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei, porque ainda não acabou essa história de horror. Encontrei escondidos numa gaveta trancada do escritório os medicamentos verdadeiros que eu deveria estar tomando para combater o câncer. Remédios oncológicos importados caríssimos como o Gemzar, Folfirinox, Abrachane, que ele comprava religiosamente com meu próprio dinheiro, mas nunca me administrava. Em vez disso,
Eu tomava diariamente medicamentos para ansiedade e depressão, como Rivotril, fluoxetina, quetiapina, que me deixavam constantemente confuso, sonolento e desorientado. Ele estava literalmente me dopando sistematicamente enquanto roubava metodicamente. A medicação correta para meu tipo de câncer custava aproximadamente 15 mil reais por mês e estava toda ali, guardada e organizada por data de compra. Remédios que poderiam ter me salvado estavam apodrecendo numa gaveta enquanto eu tomava substâncias que simulavam demência senil. A crueldade fria dessa situação me deu vontade de vomitar. A investigação detalhada dos meus próprios documentos médicos revelou que meu câncer pancreático tinha excelente prognóstico de cura se tratado adequadamente desde o diagnóstico inicial. Taxa de sobrevivência de 85% em 5 anos, com cirurgia de Whipple, seguida de quimioterapia adjuvante. Mas Marcos optou deliberadamente por me manter doente e desorientado para facilitar o roubo continuado. Quanto mais doente e confuso eu ficasse, mais controle absoluto ele teria sobre minha vida e meu dinheiro. Encontrei até mesmo pesquisas na internet feitas no meu computador sobre como acelerar morte em pacientes oncológicos, medicamentos que causam confusão mental em idosos, procedimentos legais para declarar incapacidade mental. Histórico de navegação que mostrava o planejamento frio e calculado da minha destruição física e financeira. Ali mesmo, sentado na poltrona de couro do meu escritório, rodeado de pilhas de provas documentais da traição mais hedionda que um ser humano pode sofrer de alguém da própria família, tomei uma decisão definitiva: ia acabar completamente com aquele maldito parasita. O velho bonachão que sempre relevava pequenos erros, que sempre dava segundas chances para todos, que acreditava ingenuamente na bondade natural das pessoas. Esse homem havia morrido definitivamente naquele momento de descoberta. Marcos havia subestimado fatalmente uma característica fundamental da minha personalidade. Eu não era apenas um velho rico e ingênuo fácil de enganar. Era um empresário experiente, que construiu um negócio multimilionário do absoluto zero, enfrentando concorrências desleais, fornecedores desonestos, sócios traiçoeiros, clientes caloteiros, funcionários ladrões. Sabia exatamente como investigar metodicamente, como juntar provas incontestáveis, como montar estratégias de ataque e defesa, e agora ia usar toda essa experiência empresarial acumulada contra ele. Mas antes de agir impulsivamente, precisava reunir todas as provas possíveis de forma metódica e irrefutável, porque quando eu finalmente acabasse com Marcos de uma vez por todas, queria ter certeza absoluta que ele não ia conseguir se levantar nunca mais na vida. O jogo havia mudado completamente de natureza, e agora eu conhecia perfeitamente todas as regras sujas que ele estava jogando. Fingi que não sabia absolutamente nada durante 3 semanas inteiras, enquanto montava minha estratégia de contra-ataque, silenciosamente, como se fosse uma operação militar. Continuei tomando religiosamente os medicamentos errados que ele me dava. Continuei fingindo episódios de confusão mental cada vez mais frequentes. Continuei agindo como o velho doente e gagá que ele acreditava que eu realmente era. Mas por dentro estava planejando cada movimento estratégico, como se fosse a guerra empresarial mais importante da minha vida. Porque era exatamente isso. Comecei a montar minha investigação particular, utilizando exatamente os mesmos métodos que usava quando descobria funcionários desonestos roubando na empresa. Primeiro passo: documentar absolutamente tudo de forma irrefutável. Fotografei todos os laudos médicos que ele escondia de mim. Fiz cópias digitais de extratos bancários, mostrando desvios de dinheiro, gravei conversas telefônicas comprometedoras. Em 40 anos de negócios, aprendi uma regra fundamental. Sem prova documentada sólida, qualquer acusação vira conversa fiada que não convence ninguém. Segundo passo: rastrear toda a rede de cumplicidade. Investiguei cada pessoa envolvida no esquema, mapeei conexões entre eles, identifiquei pontos fracos na operação criminosa. Descobri que o médico cúmplice, Dr. Fábio Mendoza,
Tinha histórico de problemas com o Conselho Regional de Medicina por irregularidades em outros casos. O contador Augusto Silva estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação fiscal. Cada um tinha vulnerabilidades que eu poderia explorar estrategicamente. Instalei sistemas de câmeras de segurança escondidas no meu próprio escritório, na sala de estar, até no quarto principal da casa. Equipamentos de vigilância miniaturizados de última geração que comprei pela internet de empresas especializadas e instalei pessoalmente nas madrugadas quando todos dormiam. Queria flagrar Marcos mexendo nos meus documentos pessoais, conversando ao telefone com os cúmplices sobre próximos passos da fraude, planejando minha internação forçada. Terceiro passo. Procurei ajuda profissional especializada. Marquei uma consulta discreta com meu advogado de confiança, Dr. Henrique Tavares, que conhecia há mais de 20 anos desde os primeiros contratos da empresa. Contei toda a situação criminosa em detalhes minuciosos, mostrei todas as evidências coletadas. Roberto, isso configura crime de estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita agravada, tentativa de homicídio. Estamos falando de pelo menos 15 anos de cadeia, ele me disse examinando os documentos. É exatamente isso que eu quero, doutor. Quero esse verme apodrecendo na prisão, respondi sem hesitação. Dr. Henrique me recomendou contratar um investigador particular especializado em crimes financeiros complexos. Carlos Mendonça, ex-delegado da Polícia Federal, com 25 anos de experiência em fraudes envolvendo idosos e patrimônio familiar. Em apenas 2 semanas de investigação profissional, ele mapeou completamente toda a rede criminosa do Marcos. Contas bancárias ocultas em 3 bancos diferentes, propriedades compradas fraudulentamente com meu dinheiro em cartórios de São Paulo e Santos, até uma namorada secreta que ele mantinha escondida num apartamento luxuoso no Morumbi, financiado com 45 mil dos meus recursos. A descoberta da amante foi um choque adicional, que me deu ainda mais motivação para destruir completamente aquele canalha. Marina Rodrigues, de 28 anos, estudante de medicina, que recebia mesada mensal de R$ 8.000, além de presentes caros, joias, roupas de grife, viagens para o exterior. Tudo pago com dinheiro roubado de um sogro que estava morrendo de câncer. A perversidade da situação me deu ainda mais sede de vingança. Deixei ele se sentir cada vez mais seguro e confiante do próprio golpe durante essas semanas de fingimento. Aumentei a frequência dos episódios de confusão mental simulada. Marcos, onde estou? Que dia da semana é hoje? Você pode me ajudar a lembrar se já tomei o remédio? Por que não consigo encontrar meus documentos? Ele ficava visivelmente feliz e tranquilo, pensando que eu estava perdendo a lucidez mental muito mais rapidamente que o cronograma original planejado. Mal sabia que estava cavando metodicamente a própria cova. A estratégia mais cruel e eficaz foi simular que estava ficando cada vez mais doente fisicamente. Parei de comer adequadamente, fingindo falta de apetite, fingia dores abdominais mais intensas, gemendo durante as refeições, reclamava constantemente de tonturas e fraqueza extrema. Acho que estou piorando muito rapidamente, Marcos, eu dizia com voz fraca e preocupada. E ele respondia com falsa compaixão. Calma, seu Roberto. O tratamento médico vai começar a fazer efeito logo. É questão de tempo. Mentiroso filho da puta sabia perfeitamente que não havia tratamento médico nenhum sendo administrado. Comecei a criar situações específicas para flagrar Marcos em mentiras descaradas e contraditórias. Perguntava detalhadamente sobre medicamentos que nunca tinha recebido, sobre médicos especialistas que nunca tinha consultado, sobre exames laboratoriais que nunca tinha feito, sobre procedimentos hospitalares que nunca tinha autorizado. Ele sempre tinha uma explicação pronta e convincente, sempre uma desculpa bem ensaiada, para justificar cada inconsistência. Mas eu gravava secretamente todas essas conversas para usar como evidência posterior. Deixei propositalmente dinheiro marcado em lugares estratégicos específicos da casa para testar se ele continuaria roubando na minha cara com total impunidade.
Notas novas de 50 e 100 reais, numeradas sequencialmente, que coloquei numa gaveta do escritório e fingi esquecer completamente. No dia seguinte pela manhã já tinham desaparecido misteriosamente. Pequenos testes psicológicos que confirmavam sua desonestidade total e sua compulsão para roubar qualquer coisa disponível. Quinta estratégia. Comecei a questionar certas coisas de forma aparentemente inocente, mas estrategicamente calculada, para deixá-lo cada vez mais nervoso e paranoico. Marcos, por que esse médico novo nunca me examina fisicamente direito? Por que ele sempre conversa mais tempo com você do que comigo sobre minha própria doença? Por que meus sintomas não melhoram nada depois de meses de tratamento? Você pode me explicar exatamente qual é meu diagnóstico? Via claramente o desespero crescendo nos olhos dele, a cada pergunta incômoda. Suava frio, gaguejava respostas evasivas, mudava rapidamente de assunto, inventava urgências para sair de casa. Estava percebendo que eu não era tão bobo e desorientado quanto ele imaginava. Fiz perguntas diretas que o colocavam em situações constrangedoras. Você pode me mostrar todos os recibos detalhados dos tratamentos médicos dos últimos 6 meses? Quero entender melhor meu diagnóstico, lendo pessoalmente os laudos originais. Vamos marcar uma consulta com outro oncologista independente para uma segunda opinião médica. Por que você nunca me deixa conversar sozinho com os médicos? Ele sempre arrumava desculpas elaboradas para adiar, evitar ou desencorajar qualquer verificação independente. Sexta estratégia. Tentei proteger minha filha Carla do trauma emocional, que certamente viria sem alertá-la diretamente sobre a natureza criminosa do marido. Comecei a fazer comentários sutis sobre a importância fundamental de uma mulher conhecer detalhadamente as finanças da própria família, sobre os perigos de deixar tudo exclusivamente na mão do marido, sobre casos de fraudes familiares que via nos noticiários. Plantava sementes de dúvida e desconfiança sem fazer acusações diretas que poderiam alertar Marcos. Carla, você acompanha os gastos médicos do seu pai? Sabe exatamente quanto está sendo gasto mensalmente com o meu tratamento? Tem cópias dos meus exames e laudos médicos? Conhece pessoalmente os médicos que estão me atendendo? Ela sempre respondia confiantemente que Marcos cuidava de todos esses detalhes para não sobrecarregá-la, mas comecei a perceber pequenos sinais de inquietação em suas respostas. Alguns familiares próximos começaram a perceber naturalmente inconsistências na versão oficial apresentada pelo Marcos. Meu cunhado João, irmão da minha esposa falecida, comentou durante um almoço: Roberto, você parece mentalmente lúcido demais para alguém que supostamente tem Alzheimer avançado. Minha irmã Maria disse preocupada: esse negócio de você não se lembrar das coisas não bate com o que observo quando conversamos sozinhos. Eram aliados naturais em potencial que eu precisava cultivar discretamente, sem revelar ainda toda a verdade. Se você quer ver esse verme se dando mal completamente, compartilha o vídeo porque a vingança está só começando e vai ficar muito melhor. Os vizinhos mais observadores me contavam informações interessantes e reveladoras quando Marcos não estava por perto. Seu Roberto, vi seu genro com uma moça jovem e bonita num restaurante fino na semana passada. Pareciam muito íntimos, disse Dona Carmen, que mora na casa ao lado. Seu Marcos anda gastando muito ultimamente, né? Trocou de carro para um modelo bem mais caro, está sempre com roupas de grife novas, sapatos importados, comentou seu Antônio do apartamento da frente. Sétima estratégia. Consegui gravar conversas telefônicas comprometedoras onde Marcos falava abertamente com os cúmplices sobre minha suposta deterioração mental programada. Ele dizia com frieza assustadora: o velho Gagá está ficando cada vez mais confuso. Acho que conseguimos mais uns 6 meses antes de ter que internar ele definitivamente numa clínica psiquiátrica. A dosagem da medicação está funcionando perfeitamente. Ele mal consegue raciocinar direito. Depois que internar, vamos ter acesso total aos bens dele sem interferência de ninguém. A crueldade fria com que ele falava sobre minha suposta demência me deu ainda mais motivação psicológica
para destruir completamente aquele monstro. Ele não estava apenas roubando meu dinheiro, estava planejando sistematicamente minha morte social e isolamento total. O investigador Carlos me trouxe informações absolutamente devastadoras sobre a extensão real dos crimes. Marcos havia comprado um carro Audi A4 de R$120 mil à vista, usando dinheiro da conta médica, que administrava para mim. Financiou um apartamento de 2 dormitórios como investimento imobiliário, usando meu nome como avalista principal, sem qualquer autorização legal válida. Gastava em média R$15 mil mensais, mantendo uma vida dupla luxuosa, completamente incompatível com sua renda oficial declarada. Descobri que ele já havia visitado secretamente 3 clínicas psiquiátricas diferentes, especializadas em internação de idosos, sempre se apresentando como filho preocupado com a deterioração mental acelerada do pai doente. O plano criminoso era me trancar numa instituição mental e ter acesso legal total aos meus bens, como responsável legal por idoso incapacitado, uma estratégia diabólica de sequestro legal. 8ª estratégia. Percebi que Marcos estava começando a suspeitar que alguma coisa estava errada, quando começou a me fazer perguntas investigativas sobre onde exatamente guardava documentos importantes, se havia contado algo suspeito para alguém da família, se estava lembrando de coisas estranhas ultimamente, se tinha dúvidas sobre o tratamento médico. O medo e a paranoia estavam começando a consumir ele também. Seu Roberto, o senhor anda falando alguma coisa estranha para sua irmã. Tem certeza que não comentou nada sobre dinheiro com seu cunhado? Por que fez aquelas perguntas sobre os médicos ontem? Está desconfiando de alguma coisa? Ele estava claramente nervoso, suando frio durante as perguntas, observando minhas reações com atenção excessiva. Foi nesse momento que decidi acelerar o cronograma da operação final. Marcos estava ficando desesperado e paranoico, o que significava que poderia tomar medidas drásticas para silenciar definitivamente suas suspeitas sobre mim. Não podia correr o risco dele antecipar a internação forçada, ou aumentar a dosagem dos medicamentos para me incapacitar mais rapidamente. Chegou finalmente a hora do acerto definitivo de contas. Em 43 anos de negócios empresariais, aprendi uma lição estratégica fundamental. A melhor tática é sempre deixar o inimigo se expor completamente, coletar todas as evidências possíveis, preparar todas as armadilhas necessárias e só então atacar com força total e definitiva. Marcos havia se exposto suficientemente. Agora ia descobrir pessoalmente o que acontece quando alguém mexe com um homem experiente que não tem mais nada a perder na vida. Marquei um almoço especial de domingo, convidando estrategicamente toda a família. Minha filha Carla, meu genro Marcos, meu neto Miguel de 5 anos, minha irmã Maria, meus cunhados João e Pedro, e até minha sogra Dona Antônia de 82 anos, que sempre adorou Marcos. Preciso reunir todos vocês para uma conversa muito importante sobre meu estado de saúde e algumas decisões familiares que preciso tomar, disse para Carla durante a semana. Marcos achou que eu ia finalmente anunciar que estava piorando rapidamente ou que queria organizar oficialmente minha herança antes de morrer. A mesa estava posta na sala de jantar com a louça boa, flores frescas, ambiente familiar acolhedor. Marcos chegou relaxado e confiante, abraçou todo mundo, brincou com o Miguel, elogiou a comida, contou piadas durante a entrada. Estava claramente se sentindo seguro e no controle total da situação. Mal imaginava que estava participando da própria execução pública. Durante o almoço, conversei normalmente sobre assuntos cotidianos, futebol com os cunhados, netos com a sogra, trabalho com Marcos. Ele estava visivelmente tranquilo, comendo bem, rindo das piadas, até mesmo fazendo comentários carinhosos sobre minha melhora aparente nos últimos dias. Seu Roberto está mais animado hoje, não é, pessoal? Disse olhando para toda a família. Todos concordaram aliviados. Chegou finalmente o momento do confronto que eu havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes durante as últimas semanas. No meio da sobremesa, quando todos estavam relaxados e descontraídos,
Bati o garfo no copo para chamar a atenção geral e disse com voz calma, mas firme: preciso contar uma coisa muito séria para todos vocês reunidos aqui. Descobri recentemente que estou sendo sistematicamente roubado e enganado há mais de 2 anos por alguém desta mesa. O silêncio foi instantâneo e total. Todos pararam de comer e me olharam com expressões de surpresa e preocupação. Marcos manteve a compostura externa, mas percebi sua mandíbula se contraindo ligeiramente. Que história é essa, pai? Perguntou Carla com voz preocupada. Seu Roberto está confuso novamente, pessoal. Marcos disse rapidamente com aquele sorriso falso, tentando controlar a narrativa. Ele anda tendo esses episódios ultimamente onde fala coisas sem muito nexo lógico. Foi exatamente nesse momento que sorri e coloquei calmamente a primeira pasta de documentos no centro da mesa, bem na frente de todo mundo. Estou confuso mesmo, Marcos. Confuso porque não consigo entender como alguém consegue roubar sistematicamente 347 mil reais de um sogro que considerava como pai durante 2 anos e meio, sem nenhum remorso. A mudança na expressão facial dele foi instantânea e dramática. A cor sumiu do rosto, os olhos se arregalaram, as mãos começaram a tremer ligeiramente. Que história maluca é essa, seu Roberto? Maluca é sua cara de pau, Marcos. Respondi mantendo o tom de voz controlado, mais firme. Comecei a colocar todas as evidências na mesa uma por uma, organizadamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se completava. Extratos bancários detalhados, mostrando transferências não autorizadas, fotografias nítidas dos laudos médicos que ele escondeu, gravações digitais das conversas telefônicas com os cúmplices, documentos falsificados com minha assinatura imitada. Aqui estão os exames médicos que comprovam meu câncer de pâncreas descoberto há 14 meses, câncer que você escondeu deliberadamente de mim para me matar aos poucos, disse, segurando os laudos originais na mão. Aqui estão os medicamentos oncológicos verdadeiros que você comprava com meu dinheiro, mas nunca me dava, preferindo me dopar com ansiolíticos para simular demência. A família estava em choque progressivo, olhando alternadamente para mim e para Marcos, tentando processar as informações. Mostrei cada documento metodicamente para que todos vissem. Esta é a procuração falsificada que você usou para me declarar mentalmente incapaz sem meu conhecimento. Este é o contrato do apartamento de luxo que você financiou fraudulentamente no meu nome para sua amante Marina. Esta é a fotografia que tirei de você mexendo no meu cofre pessoal na terça-feira passada. A mesa estava coberta de evidências irrefutáveis. A reação da minha filha Carla foi absolutamente devastadora de presenciar. Pai, que documentos são esses? Que história de câncer? Marcos, pelo amor de Deus, que situação é essa? Ela perguntou com voz embargada, olhando desesperadamente para o marido. Carla, seu pai está delirando completamente novamente. Marcos tentou argumentar, mas a voz dele estava visivelmente trêmula e desesperada. Vocês não vão acreditar seriamente num velho senil com Alzheimer, né? Mas eu tinha preparado meu trunfo final especialmente para esse momento de negação. Liguei o gravador digital e toquei as gravações comprometedoras para toda a família ouvir em alta qualidade. A voz inconfundível do Marcos conversando friamente com o médico cúmplice. O velho Gagá não está morrendo na velocidade programada, doutor. Preciso de medicamentos mais fortes para acelerar o processo. Quanto tempo mais até conseguirmos internar ele definitivamente numa clínica psiquiátrica? Depois que ele morrer ou ficar totalmente incapacitado, vou ter acesso completo aos bens dele. O silêncio na sala de jantar era literalmente ensurdecedor. Até o Miguel, que não entendia completamente a situação, parou de brincar e ficou olhando os adultos com curiosidade infantil. Minha irmã Maria estava com as mãos na boca, horrorizada. Os cunhados olhavam fixamente para Marcos com expressões de incredulidade e repulsa. Dona Antônia, que sempre adorou o genro, estava visivelmente em choque. Marcos ainda tentou negar desesperadamente até o último segundo. Isso é uma montagem.
Vocês não acreditam nisso. O Roberto está inventando tudo porque está com a mente deteriorada. Gritava cada vez mais alto e descontrolado. Mas eu tinha ainda outro trunfo devastador. Mostrei as filmagens das câmeras escondidas. Vídeos nítidos dele mexendo nos meus documentos, trocando meus medicamentos verdadeiros por placebos, conversando ao telefone sobre o golpe, até mesmo contando dinheiro roubado na minha própria casa. A cara dele quando viu as filmagens foi impagável. Pensei observando sua expressão de terror absoluto. Ficou completamente branco, começou a suar frio visivelmente, as mãos tremiam descontroladamente. Tentou se levantar cambaleante da mesa para fugir. Mas meu cunhado João, homem forte de 1,85 m, se levantou imediatamente e o segurou pelo braço. Fica aí sentado, rapaz. Vamos esclarecer essa história direito até o final. Foi exatamente nesse momento de desespero total que Marcos finalmente explodiu e mostrou sua verdadeira face psicopática para toda a família. Seu dinheiro foi para o meu filho. Você não precisa de cirurgia, precisa de juízo. Gritou como um demente, se levantando violentamente da cadeira e jogando o prato no chão. Você é um velho inútil que só serve para dar dinheiro. Devia ter morrido junto com sua mulher anos atrás. O insulto à memória da minha esposa falecida foi a gota d'água que fez minha família inteira entender definitivamente quem era aquele monstro que viveu entre nós durante 8 anos. Carla começou a chorar desesperadamente. Miguel começou a chorar também, assustado com os gritos. Minha irmã se levantou indignada. Como você ousa falar assim do Roberto, seu miserável? Mas eu mantive a calma absoluta que havia planejado para esse momento. Apenas sorri, empurrei meu prato calmamente para o lado e limpei as mãos com o guardanapo. Quando Marcos achou que tinha vencido a discussão com gritos e intimidação, coloquei meu documento final e definitivo na mesa. O diagnóstico médico independente atualizado, feito por uma junta médica do Hospital Albert Einstein, que eu havia procurado em segredo nas últimas 2 semanas. Câncer de pâncreas em estágio T2N0M0, completamente operável, com excelente prognóstico de cura se tratado imediatamente. Ao lado do laudo oncológico, o relatório psiquiátrico detalhado, atestando minha absoluta e total capacidade mental, emitido por 3 especialistas independentes. Quando Marcos pegou os documentos com as mãos trêmulas e leu linha por linha, o choque dele fez a sala inteira parar de respirar. Surpreso, Marcos? Perguntei com calma. Pensei que já soubesse que não sou o velho gagá e moribundo que você imaginava. Sou um empresário experiente que sobreviveu 43 anos enfrentando vermes como você. A realização do que realmente estava acontecendo finalmente chegou à mente dele. Percebeu que tinha sido completamente enganado e manipulado durante semanas. Ver minha filha descobrindo gradualmente a verdade completa sobre o marido foi certamente o momento mais doloroso de toda essa história traumática. Você realmente estava deixando meu pai morrer de câncer enquanto roubava o dinheiro do tratamento dele? Ela perguntou com a voz completamente embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Carla, não é bem assim. Deixa eu explicar. Marcos tentou se aproximar dela, mas ela se afastou instintivamente com nojo. Não encosta em mim, seu monstro. Você estava matando meu pai, usando meu filho para chantagear emocionalmente, mentindo para mim todos os dias. Ela gritou entre soluços. Quantas vezes você riu da minha cara quando eu falava que estava preocupada com a saúde do papai? Quantas vezes fingiu carinho enquanto planejava a morte dele? Nesse momento exato, como eu havia combinado previamente, Dr. Henrique e os policiais da delegacia especializada em crimes contra idosos entraram na casa. Eu havia ligado para eles antes do almoço começar, avisando que teríamos evidências suficientes para a prisão em flagrante. Marcos Silva, o senhor está preso por estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita agravada e tentativa de homicídio qualificado, anunciou o delegado Dr. Fernando Reis. Marcos tentou correr desesperadamente em direção à porta,
mas foi imobilizado rapidamente por 2 policiais. Isso é perseguição, não fiz nada. O velho está inventando tudo porque tem Alzheimer, gritava enquanto era algemado. Mas os policiais já tinham recebido todas as evidências previamente através do Dr. Henrique. O delegado confirmou na frente de toda a família que todas as provas eram mais que suficientes para uma condenação definitiva. Senhor Roberto, raramente vemos um caso de fraude contra idoso tão bem documentado e tão claramente criminoso. Seu genro vai ser condenado a pelo menos 15 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, disse examinando os documentos. Doutor, só quero que a justiça seja feita e que minha família fique protegida para sempre, respondi. Consegui reaver imediatamente 280 mil reais dos 347 mil roubados através do bloqueio emergencial de todas as contas bancárias controladas por Marcos. O apartamento que ele havia comprado fraudulentamente foi confiscado pela justiça. O Audi A4 foi apreendido como evidência do crime. Até mesmo as joias e roupas caras da amante Marina foram bloqueadas e, posteriormente, leiloadas para ressarcimento. Minha filha Carla pediu o divórcio no mesmo dia, ainda na delegacia, enquanto prestava depoimento como vítima de manipulação psicológica. Pai, me perdoa por não ter percebido o que estava acontecendo. Me perdoa por ter acreditado naquele monstro. Me perdoa por ter duvidado do Senhor quando questionava algumas coisas. Ela disse chorando descontroladamente nos meus braços. Filha querida, você também foi vítima dele. Ele nos enganou a todos com muita competência. O importante é que agora estamos livres e unidos novamente, respondi abraçando ela e meu neto. Ela finalmente compreendeu que havia se casado com um psicopata manipulador altamente funcional